Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o luto conjugal. Eu trouxe aqui uma especialista nessa área, que é a Leda Milazzo, ela já deve estar chegando aí, e a gente vai falar sobre isso, que é algo tão delicado, tão doído, né? Vamos falar sobre um tema tão que ela consegue dar uma leveza para esse tema. Por isso que eu trouxe ela. Por isso, luto conjugal. Tô colocando aqui, tô fixando o tema para a gente poder falar, né, sobre esse tema, poder conversar, poder aprender, né? É sempre um desafio a gente falar sobre algo tão difícil, né? Ó, a Leda já tá chegando. Vamos ver, já vou adicionar a Leda. Muito bem, que bom que vocês estão aqui. Que joia, sejam bem-vindos. Oi, Olá, boa Leda. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Parece que tá meio escuro, né? A minha tela? A minha. Não, tá ótimo, tá bom. Tá Tá não? bom. Porque aqui pra Não, mim não ela tá tá não. parecendo super escura. É? Não, não. Pelo Então menos tá. pra mim tá tudo certo aqui. Ah, que ótimo. Leda, seja bem-vinda. Eu, assim, tenho estado muito feliz aqui falando com o Pegasus, porque a gente acaba que não tem tempo para falar sobre várias coisas lá no Pegasus, né? Porque a gente está sempre ali trabalhando, sempre focado em empreender, né? E aqui é um momento que a gente pode compartilhar o conhecimento, pode conversar. Então, seja muito bem-vinda. Para mim é uma honra te receber aqui. É uma honra a gente poder conversar também sobre um tema tão difícil que eu imagino que tu também saiba dar uma leveza para esse tema, né? Porque só dá peso, acho que a gente não, né? A gente já carrega tantos pesos numa perda, né? Então, eu imagino também que tu possa contribuir aí para a gente poder pensar enquanto terapeuta, enquanto pessoa, né? Nessa construção aí desse tema. Queria que tu te apresentasse para o pessoal que não te conhece ainda, vai assistir depois a live também. Tá, jóia. Primeiro quero agradecer muito, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Acho que é uma oportunidade mesmo da gente conversar, da gente aprender também sobre outros assuntos, né? Então é fantástico essa ideia que você teve e fico muito feliz, muito grata. Bom, eu sou Leda Milazzo, né? Gosto de trazer essa leveza mesmo, né? E eu vejo assim, falando um pouco dessa questão da leveza, a minha missão é justamente essa: trazer um outro olhar para as questões das perdas, do luto, da própria morte, porque o que a gente vê sempre não, tá falando de morte, tá falando de luto, de perder, sai daqui com esse assunto. E a gente Aham. pode falar desse assunto e ser tão tranquilo, né? Às vezes eu ouço os alunos falando assim: nossa, eu achei que eu ia sair aqui tenso, né? Que eu ia sair daqui com o coração apertado. Nossa, eu tô saindo tão leve, a gente estava falando de morte. Falei, não precisa ser. E não é. Nós é que colocamos esse peso todo, né? Então, eu vejo muito. Esse é o meu propósito, sabe, dentro da psicologia, Bárbara, porque nós profissionais, psicólogos, médicos, o pessoal da saúde em geral, né, os próprios educadores também que lidam com essa questão, mas acham que não, porque na escola o aluno está enlutado, mas isso não é problema dele. O pai separou, a nota está caindo, mas não é problema do professor, né? Ele não tem que saber, né? E pelo contrário, tem, né? Uhum. Então, Sim, é uma pessoa que tem uma série de emoções e sentimentos, né? sim, com toda certeza, né? Então, trazer essa leveza para nós psicólogos e a gente poder multiplicar isso para a sociedade, né? Eu acho que não tem preço, né? Não tem. Quando eu vejo uma pessoa me falando, nossa, eu não sabia que a gente podia falar de morte, ou de luto, ou de perdas, enfim.
dessa forma, né? Tão descontraída, leve, sem achar que, ai, vou descabelar, vou surtar. Não, né? A É, tu gente sabe pode. que assim, existem vários temas tabus, né? E eu acho que a morte também é um deles, né? A Dinheiro, sexualidade, a morte, sexualidade, né? E a morte eu acho que também é, né, Leda? é extremamente tabu. E é uma questão cultural, porque Uhum. isso veio lá de trás, antes a morte ela acontecia assim, né? Na frente de todo mundo. Se a pessoa percebia ali que estava morrendo, chamava todo mundo para perto, as crianças participavam, e era natural. Depois, né, que a gente sempre fala, tem sempre o lado bom e o lado ruim dos avanços da tecnologia, e a gente tem que saber lidar com essas questões. Está aí, é fato, e isso vai continuar, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com essas situações, que foi justamente é, todo o equipamento médico, o equipamento hospitalar, tudo isso acabou levando a morte para dentro de uma UTI, né? E aí a gente morre todo paramentado, só que de fio, mangueira, não sei mais o que, catéter, de tudo quanto é jeito. E aí, a partir desse momento que leva a morte para dentro do hospital, ela passa a ser feia, a ser proibida. E se eu tô doente lá atrás, eu não sou produtivo, né? Hoje também. Se a gente tem um funcionário que não é produtivo, porque está doente, que seja que está com depressão, logo que essa pessoa volta, muitas vezes ela é desligada da empresa, né? Nossa, faz muito sentido, Leda. Porque assim, por que que eu vou ficar com uma pessoa aqui que é doente, não me traz mão de obra, né? Mão de Aham, obra, dinheiro. Uhum. que é o dinheiro, não adianta, né? Pelo menos a nossa cultura é muito capitalista. E isso vai atingir a pessoa, até porque a doença faz o contato com a morte, né? Tem doenças, inclusive, como tabu também, o próprio câncer, né? Aham, Às sim. vezes, às vezes a gente ouve Falou em assim, câncer, todo mundo imagina a morte. aham, aquela doença maldita, né? E é sempre Aham. assim. E essa, vamos dizer assim, até talvez entrando um pouco já no assunto, assim, tô atropelando, né, Não, tá você. ótimo. Quando a gente fala de câncer, né, câncer de mama, por exemplo, a gente está falando de sexualidade e a gente está Sim, falando de perdas, a gente está falando de luto, de né? Então, mudanças. de Uhum, no corpo. mudança. Eu não tenho mais o corpo sensual que eu tinha antes, eu não me vejo mulher porque eu estou mutilada. Às vezes o próprio câncer de pênis também, que faz Aham. parte da sexualidade. Ah, então Próstata. agora, próstata, agora eu vou ser, né? Bom, eu acho que você fala rasgado também. Eu vou ser vou ficar broxa, não vou, né? Não vou ter ereção. E agora, o que que eu vou fazer? É um processo, especialmente para o homem, a questão, né, de perder a, a Potência. masculinidade, que é muito Uhum. culturalmente ligada, né, ao próprio órgão genital, ele, ele vai ter uma perda significativa, que é a perda da masculinidade dele, né? E Uhum. quando eu tenho uma perda significativa, acontece um processo de luto, Uhum. né? E são perdas muito fortes. E além dessa perda, outras perdas é, é, vão desencadear. Porque, por exemplo, o homem pode não querer, o parceiro ali pode não querer ficar com aquela mulher, ou a parceria não pode não querer ficar com aquele homem porque ele não funciona, como se a questão de sexo e sexualidade fosse apenas pênis e vagina ali, penetração. E não é, né? Não, Pelo menos até onde eu aprendi, não é. não, claro que não. E porque vai muito além, né, disso. E se a gente não olha para essas perdas, Bárbara, e deixa, não, é melhor deixar quieto,
para eu não querer entrar em contato porque vai doer, isso de alguma forma lá na frente vai aparecer. Só Ah, que vai vai. aparecer com muito mais intensidade. Porque Vai. vai aparecer o problema lá de trás e o problema de agora. Isso. Então, os lutos a gente precisa elaborar. E o que que seria elaborar, né? Hum, Como eu elaboro? Um dos primeiros pontos, assim, acho que o ponto mais importante para a gente conseguir uma elaboração saudável do luto é isso aqui, ó, falar, falar. isso. Ah, Uhum. mas aí eu não dou conta de falar verbalmente. Então tá bom, vamos falar de outra forma, vamos expressar, né? Porque se a gente Isso. expressa o sentimento, a dor, a angústia, o que que a gente está sentindo? Olha, eu tô com raiva, eu tô, eu tô me sentindo culpado, eu tô me sentindo aliviado, o que quer que seja, eu tô triste. É permitir a gente sentir, né? Sentir essa dor. Isso, Porque se dói, conectar, né? a gente fica triste mesmo, né? Uhum. Pensando, né? Nossa, se eu tiver que tirar uma mama, né? Tudo bem, vai fazer a reconstrução, fica tudo bonito, às vezes até mais bonito do que estava. Mas era o meu corpo, É. né? Aham. Era o meu corpo. Por mais que fosse ali, né? Mamão de corda, né? Enfim, qualquer jeito que fosse esse seio aí, ele tinha uma representação para a mulher e para o homem e pai Isso. também, né? É. Não, isso é tão interessante, né, Leda, que às vezes a gente nem se dá conta, né, dessas, também dessas perdas que vão ocorrendo ao longo da vida, né? Porque nós estamos aqui falando de doenças, mas eu fiquei pensando assim, nossa, né? Até o luto pelo corpo que talvez a gente já teve em algum momento, né? Às Sim. vezes, tu me veio agora até aqui também na lembrança, assim, né? Quando eu tive nenê, né? Quando eu tive as minhas filhas, eu tinha um luto da barriga, sabe? Então, assim, o quanto que a gente realmente não. Né, assim, o que, que significa o luto, né? Eu tô aqui pensando, ver se faz sentido, né? Ele é uma mudança, né, no status da vida, né? Não sei se dá para dizer assim, Leda. Bom, deixa eu explicar então de uma forma mais fácil. Bom, Isso, quando a ajuda, gente, ajuda, o tu que é processo de especialista. luto, o processo de luto ele vai vir sempre de uma perda significativa. O vínculo que eu tinha com a pessoa, ou até com o objeto, ou com o animal, é um vínculo significativo. Então, eu perdi. E eu vou entrar num processo que a gente chama de luto, que é um processo natural, que todos nós já passamos um dia e que vamos passar outros, né? Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente tem lutos diários, uns mais, né, com grau mais alto e outros com grau mais baixo. Então, é um processo natural. O luto, ele não é um estado. Pronto, eu estou de luto, amanhã eu acordo sem estar de luto. Não, eu Uhum. preciso ir elaborando esse processo, ressignificando, conseguindo viver sem aquele aquele objeto, aquela pessoa, né? Eu vou começar a enxergar a minha vida sem aquilo. Quando eu consigo fazer planos já sabendo que eu não tenho mais aquele objeto, vou colocar como objeto, mas não homem e mulher como objeto, Tá, né? isso. Mas objeto, pessoa, é, quando eu consigo fazer esses planos sem sofrimento, sem choros intensos, porque eu posso ficar triste. Ah, eu vou ter que ir lá naquela festa sem, sei lá, sem meu marido, ou sei lá, sem filho, enfim. E isso, eu ir para essa festa sem essa pessoa é ruim para mim. Porque eu vou lembrar, de repente, vamos supor que é uma festa de casalzinho, vai estar todo mundo de casal, e eu vou ser a única lá sem casal, porque separei o marido, que seja o marido tá viajando, né? Uhum. A gente não vai sentir bem, mas eu vou ficar triste. Ok. Mas fui pra festa, curti, foi tudo bem, mas eu não deixei de ficar triste.
Agora, Uhum, se eu não consigo ir para a festa, se eu começo a chorar, é um choro muito intenso, é uma dor muito forte, isso me dá indícios que eu não elaborei o luto. uhum. Que seria um luto patológico. Um luto complicado. Luto Complicado. é. Por que que a gente não fala mais patológico? Porque Ai, patológico meu Deus. vem de doença e luto não é doença. Luto não é uma doença, É né? É um verdade. processo natural, né? Que todo mundo passou e vai continuar passando. Então a gente, né? Esse termo foi mudado já há um bom tempo, mas as pessoas ainda continuaram usando, né? Tem textos de 87, 97, uma coisa assim, que já se falava para não usar o termo patológico, e sim luto complicado. Então, mudar essa chavinha é Ai, eu tô importante desatualizada, hein? para Leda, gente, tô completamente desatualizada. para gente poder, né, falar o termo correto e não colocar o luto como doença. Mas aí eu quero até fazer uma pontuação. Por quê? O, eu estou colocando o celular aqui para carregar, porque a bateria está acabando. Então, Ai, o põe luto. aí. Tem uma pergunta enquanto tu te organiza aí, Então tá. Leda, que eu acho bem legal, que aí tu vai ligando aí o que tem que ligar, né? Isso já me aconteceu também quando eu vi, eu tava no meio da live e de repente eu não tinha bateria mais. Olha só, a Adriane Rotili, ela é minha aluna do curso de terapia sexual, e ela está perguntando assim: o lugar significativo que colocamos para esta pessoa ou objeto, interessante quando você fala fases. O lugar significativo que colocamos para esta pessoa ou objeto. São fases, né? Que a gente vai colocando, pelo que eu entendi, a gente vai colocando essa pessoa, né, em algumas fases, né? E aos poucos vai elaborando. Tô aqui pensando se é nesse sentido. E tem uma questão também, Bárbara, de fases, que dentro do processo de luto, é, a, a pioneira, vamos dizer assim, uma das pioneiras nos cuidados paliativos, que é a Kluber-Ross, ela trouxe com os pacientes terminais fases ali antes da morte e depois foi usado isso para o luto pós-morte. Então, seria o luto antecipatório do próprio paciente, do familiar, e também começou a usar isso para o luto pós-morte. Só que eu não gosto muito de usar esses termos. A própria autora depois, né, mudou um pouquinho, porque quando a gente fala de fase, dá a sensação de cronologia, tem que seguir, né, um processo aí. E não é assim. Eu posso ir numa fase, voltar, posso não passar por todas. Então, é um processo muito. é, Às vezes, eu posso sentir duas fases ao mesmo tempo, então, é um processo que muda muito. Então, eu prefiro falar comportamentos, né? Então, eu não sei se ela estava comentando sobre essas fases ou sobre esses momentos aí, né? Se ela quis dizer das fases da Kubler-Ross. Né? Então, tem a Kubler-Ross, tem o Parks, que também falou, o Bowlby. Então, tem outros autores aí também que trazem essa questão de fase. Mas eu acho importante a gente tirar esse padrão de uma coisa dentro da caixinha, retinho. Não, não pode. Sim. Cada Tu pessoa tava, sente luto numa sim, intensidade. tu tava falando do luto complicado, né? Uhum. Quando a pessoa, né, ela não consegue, eu entendo assim, né? Vamos ver, eu tô aprendendo aqui contigo, tô revendo todos os meus conceitos, gente. É, o luto complicado é quando a gente não consegue retomar a vida normalmente. Seria isso, Leda, assim, falando de forma bem leiga. Aham, bem leiga, sim, é isso mesmo. Por quê? E qual é o tempo, né? Antes até de continuar falando o que que é, qual é o tempo, né, que eu tô entrando num luto complicado ou não? Não sei, não tem. Por quê? Tem pessoas que com um ano
tá super tranquilo, o luto super elaborado. Tem pessoas que com 3 meses já elaborou o luto. E tem pessoas com 5 anos, com 6 anos que não elaborou. Uma vida inteira, às vezes, né? Uma vida inteira, né? Uhum. Mas aí, agora, falando o que seria esse luto complicado, é quando esse sofrimento é intenso, a ponto de, às vezes, paralisar a vida da pessoa, ela não conseguir trabalhar, não conseguir cumprir as tarefas do dia a dia. O choro ser muito intenso e muito frequente, né? Essa dor quase que insuportável ali, dilacerante mesmo, né? Até esses dias eu dei uma aula e falei a dor da alma, né? É uma dor na alma, como se fosse assim, a gente não tem lugar para falar onde a dor está, de tão intensa. Então, se tem todo esse processo, e aí a gente vai precisar olhar também outras questões, porque tem os determinantes do luto, tem as reações comuns do luto. Por exemplo, eu senti raiva, é comum. Eu me É senti natural. culpada, é natural. Eu achar que eu tô vendo a pessoa. Não, você tá surtou, né? Não, é Não. natural, faz parte do processo. Então, tem algumas coisas que a gente precisa. Confunde-se muito luto e depressão, porque é muito parecido, né? A gente pode parar de Aham. comer ou comer muito, pode dormir muito ou pode não conseguir dormir, fica uma tristeza profunda, né? Então, isso fica tudo muito misturado ali, né? E aí a gente precisa entender esses detalhes para conseguir falar, olha, esse luto aí tá entrando num processo complicado, né? Então, vamos olhar para... Aí a gente tem que olhar para várias questões dentro do quadro daquela pessoa, ou que seja Sim. daquele casal. Leda, e assim, entrando um pouco nessa coisa do luto conjugal, né? Porque assim, tem uma fase da vida que é esperado esse luto, né? Um dia nós não vamos mais estar junto, né? Aquela coisa assim, né? Mas aí quando esse luto ele vem mais cedo, né? Porque assim, o luto de uma separação me parece assim que ele é extremamente complicado. Por quê? Porque tu precisa te desapegar daquela pessoa e aquela pessoa continua vivendo a vida dela. Então depende de como era a minha relação com aquela pessoa, né? Se eu tomei iniciativa, se o outro tomou, tudo isso vai influenciar. Vai ser difícil, independente de quem tomou a decisão, mas, né, pode acontecer isso. Então, uma separação acho que tem um processo de luto, né? A morte, eu acho que ela tem outro processo de luto, né? Conjugal. Porque eu fiquei pensando assim, poxa, às vezes é uma morte no nascimento de um filho, às vezes é uma tragédia, um acidente, enfim, né? Como é que é isso, assim? Tem diferença, não tem? O que que acontece? Vai ter a diferença para cada pessoa, vai depender da história da pessoa, de como ela aprendeu a lidar com perdas lá desde pequenininho, se aquela boneca sumiu, se aquele paninho, se a minha chupeta, se o carrinho quebrou, como eu lidei com isso, isso já vai trazer lá na frente sinais aí de eu consigo lidar com frustrações, elaborar essas perdas ou não, né? E aí, quando existe o processo de separação do casal, precisa entender essa história de separação primeiro. Foi uma separação tranquila ou foi uma separação, nossa, cada um saiu xingando o outro mais do que tudo. Ah, eu peguei ele na cama, eu peguei ela na cama com outro, e que não sei o quê, ou que teve violência, enfim. Se é uma questão mais complicada, né, se sai com uma briga, é um outro processo que se vive, né? Porque eu vou perder o marido, eu vou perder uma pessoa que era minha companheira, talvez eu perca o provedor, Aham. talvez se não, olha, você sai de casa, então a pessoa perde a casa.
Tem a questão da guarda dos filhos, porque geralmente quando sai brigado, isso vai para os filhos de uma forma assim péssima, né? Então, tá vendo que um luto vai desencadeando vários outros lutos, várias outras perdas aí extremamente Sim. significativas. E eu fiquei pensando, né, Leda, uma separação também, as outras pessoas que estão próximas também passam por esse luto, né? Porque o que que, na Sim, verdade, agora eu tô pensando assim, o que que é o luto? O luto é uma mudança de fase, né? Às vezes a gente tem o luto, né, acabou minha adolescência, tenho que crescer, né? Não sou mais, né, o filho único da história, né? Daqui a pouco meu pai e minha mãe casaram de novo, vou ter irmãos, coisa que eu nunca tive antes. Enfim, assim, parece que o luto ela é uma mudança de fase, na verdade é uma mudança mais de papel do que de fase, de porque papel. eu acabo mudando o papel, né? Por exemplo, se eu sou filho único e meus pais têm outro filho, eu perco o papel de reizinho, de filho único, né? Agora o meu papel é de irmão também. Ou ou troca-se o papel, eu ganho um outro papel, ou eu perco um papel. Olha só que loucura, né? Há um exemplo de troca de papel. Por exemplo, se é, esse pai morreu. A mãe tem que assumir o papel que era dela, continuar no papel dela e assumir esse papel. Então, aí ela ganhou. Mas vamos supor que. Vou pegar um exemplo que não seja da conjugalidade. Por exemplo, Tá, meu pai está com Alzheimer. Então, eu agora vou cuidar do meu pai. Então, eu troco o papel de filha pelo papel de mãe aí, cuidadora. cuidadora. E aí ele passa a ser o filho cuidado. Sim. Então, pode existir essa troca também. É porque não veio agora, dentro da conjugalidade, nenhum Sim, exemplo. entendi. Por exemplo, às vezes até um cônjuge fica muito doente, né? Fica incapacitado. E aí vai Sim, ter uma mudança aí nessa relação, né? sim, É. com certeza. Agora, a gente enxerga assim como uma tragédia mesmo, né? Quando morre realmente um cônjuge, né? Então, assim, eu me lembro de situações assim na creche das minhas filhas, né? Nossa, eu me lembro assim de olhar para a mãe, né, para as crianças que aconteceu a situação, o pai faleceu, né? O pai era o provedor, ele era, né, alguém que movimentava muito aquela família, me lembro até hoje dele assim. E o impacto disso, né? Esse movimento de reconstrução, né? Leda, assim, como ele é desafiante, como ele é duro, né? Como ele é complexo, né? Sim. E aí, eu ainda vou colocar mais uma pimentinha. E quando essa morte é por suicídio do cônjuge, Nossa, aí, aí o negócio fica um pouco mais complicado, né? Por quê? Se esse pai, né? Vamos colocar aqui, falar no não é exemplo do pai incomum que foi. isso, não é incomum. Eu sei de vários Não, casos, não, de jeito nenhum. infelizmente, por isso que a gente tem que trabalhar as pessoas, né? É por isso que é importante falar, né, Bárbara? Porque às vezes as pessoas acham que, isso não acontece, ou isso não vai cair no meu consultório, né? Cai sim. Gente, não é porque eu atendo só a sexualidade, só bem entre aspas, porque o só é muita coisa, né? Não é porque eu foquei em um nicho que eu não tenho que saber sobre isso, né? Que eu não tenho que Uhum. saber sobre luto. E não é porque eu trabalho com luto que eu não tenho que saber um pouco sobre sexualidade, né? Porque Isso. o paciente de luto, será que ele vai querer? Vamos supor, o filho morreu? Será que ele vai querer? E aí eu te Nossa, conto que tem outros que se aproximam muito mais depois da morte de uma perda gestacional, de uma perda neonatal. Tem casais que se aproximam e a relação sexual fica assim, intensa. Pode ser uma fuga? Pode, mas acaba ficando intensa.
esse casal Uhum. fica muito mais unido. E a gente sempre pensa que não, ninguém quer nada porque está todo mundo triste. Às vezes é uma forma que eles conseguiram lidar com a situação, né? Uhum. Mas voltando lá para a morte, né? Especialmente a morte por suicídio. Fica para essa família a dúvida: o que que eu fiz de errado? Eu sou culpada, né? Porque por mais que exista ali uma carta, alguma coisa, ela não explica. Ela não vai ter explicação. Uhum. Não adianta, né? A Uhum. resposta morre junto com a pessoa que se matou. A resposta e o Uhum. porquê fez isso vai embora junto. Não tem Olha como. só, aqui tem um exemplo. A Tamara está colocando uma situação. Recebi um casal que estava planejando a separação desde abril. A filha de 14 anos, que percebia que o que não estava falado nos pais, tentou suicídio. Ela verbaliza que a família está morrendo. Olha só que pesado. Tu já pensou se ela consegue, né, levar a cabo essa tentativa? Nossa, ainda bem que ela não conseguiu. Sim, mas uma hora ela pode, né, a depender de como é essa relação aí desse casal, ela pode, porque consciente ou inconsciente, ela pode ter trazido, né? Vamos tirar esse assunto de cena e vamos olhar para mim agora, vamos olhar para outro assunto e esquece a separação, né? Que seja consciente ou inconsciente. Então, ela pode ter feito um movimento nesse sentido, né? Ó, pai, mãe, ó, eu tô aqui mais grave do que essa briga de vocês, Isso, né? exatamente. Então, e aí esses pais vão se sentir culpados, né? Vai existir várias questões ali, especialmente se ela consegue, né? Se realmente chega a morrer. Nossa, nossa, meu E aí Deus. esse casal vai ficar junto? Vai. Não, Provavelmente não, não. né? É, Provavelmente e muito provavelmente, né, a Tamara, né? Deixa eu ver aqui. Isso, a Tamara. Provavelmente eles estão envolvendo essa menina numa confusão que é deles, né? Tem a uma outra pergunta. conjugalidade e a parentalidade estão tá todo misturado. Nossa, gente, quando o casal quer se separar, a primeira coisa que a gente tem que falar é da proteção dos filhos, né? Tem uma outra Engraçado, pergunta. foi o Ah, meu TCC da faculdade. Né? ah, A gente colocou o nome Vão-se os anéis, ficam os filhos. E aí a gente falou de habilidades sociais na parentalidade, né? Vamos separar essa conjugalidade. Acabou, o anel foi embora. Mas os filhos ficaram. Não tem ex-pai e ex-mãe, né? não. Ali tem um pai e tem uma mãe que não são mais marido e mulher, que não são um casal ou nunca nem foram. Então eu tenho que separar isso. E muitas vezes, nossa, o que eu já atendi de adolescente envolvido, olha, você vai falar pro seu pai que é para ele fazer isso, isso e isso. É para Aham. ele mandar a pensão. Aí o menino vai lá e fala para a mãe: Ó, meu pai vai lá e fala pro pai: Pai, minha mãe falou que é para você mandar a pensão. Fala para ela que se ela quiser, e que aí fica o menino no meio de um fogo cruzado. Ele não tem nada a ver com isso, né? Isso é. E quando é criança, então, Nossa, alienação é isso, né? Alienação isso é parental. alienação. Leda, olha só, tem uma outra questão aqui, da Tereza. Ai, que pena, perdi a conexão. Já falando de violência psíquica, considero um luto enorme quando isso acontece e vemos muitos nos divórcios litigiosos. Olha só o assunto que a gente está falando. É, né? Quando tem essa questão de litígio, a perda ali, porque não tem como o emocional, o psicológico, a saúde mental da pessoa ficar intacta. É impossível, é impossível. E aí, como é litigioso, vai para o pai, vai para a mãe, vai para os filhos, e muitas vezes para os pais desse casal.
Porque aí, não, a guarda vai ficar com a minha mãe, não, a guarda vai ficar com a minha mãe, não, porque... Então envolve a família inteira. E aí vira uma guerra, né? E quem sai perdendo? Só a criança, só Uhum, o filho que sai perdendo. uhum, E muitas vezes ele não tem direito de escolha, né? Então, uhum. outro luto aí. Olha, você tem que ficar com sua avó. Não, eu quero ficar com meu pai. Não, você vai ficar com sua avó, porque a guarda agora vai ser dela, o juiz determinou, Nossa, né? Então, é muito pesado. é. Quando existe quando a gente fala de luto conjugal, é tanta coisa, né, que a gente pode ver como perdas aí, que assim, a gente ficaria 2 dias aqui falando de tanta coisa que pode se perder numa questão dessa, né? Por exemplo, uma outra questão, até quando vai casar, eu perco a minha solteirice, Aham. eu perco a Sim, farra, né? sim. Eu perco um monte de coisa quando eu vou casar. Eu perdo comidinha de mamãe, eu perco roupinha lavada lavada e passada no armário. A gente Exato. perde. E não só eu enquanto homem, mas eu enquanto mulher também. E aí eu que tenho que fazer isso, né? Sair da casa dos pais, para algumas pessoas, é muito difícil. Tanto é que tem casais que precisam ir todos os dias na casa dos pais. E ficam ali por muito tempo até conseguir meio que cortar o cordão umbilical, né? E falar: olha, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família. Eu e você somos uma família. Então a gente Isso. deixa de ter aquela família nuclear, ela passa a ser uma família extensa, e a minha nuclear agora é eu e a minha parceria. É, eu fiquei pensando, né, Leda, são perdas simbólicas, né? De A gente chama de amadurecimento. morte simbólica. Se chama assim? Ah, Morte então. simbólica. É, porque justamente são essas fases, esses momentos, né? Que a pessoa precisa elaborar, ela precisa se movimentar, né? É, E não é fácil. claro que não. Olha E só, não a é Teresa fácil. também falou: quando o cônjuge proíbe de encontrar os amigos, também é um luto. Ah, nossa. Além de ser um luto, isso é violência, né? Privação é violência. Isso cabe denúncia, tudo é violência. É. Agora, Leda, vamos falar do que é real, né? Que eu acho que também é um grande desafio, né? Que é o que a gente foge, né? O que a gente morre de medo, assim, né? Morre de medo é bom, né? Olha eu que eu tô falando, né? Mas assim, que é esse luto real, que é quando tu perde, quando tu tem que enterrar, quando tu tem que sobreviver, né? Quando tu tem filhos, né? E nem só a questão financeira, né? Mas assim, aquela questão assim, como enfrentar isso, né? Que dor é essa, né? Aí o nosso papel, Bárbara, é inclusive ajudar essa pessoa. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Ah, vou colocar agora a mulher morrendo, que eu só tô matando os homens, né? Vamos matar um Tá, pouquinho as mulheres aqui também. isso. Então, a esposa morre. O marido é um empresário que não sabe nem trocar uma lâmpada. Comida, eu nunca entrei na cozinha. A mesa nem é na cozinha, eu nunca entrei na cozinha. Aí a mulher morre. Hoje em dia, a gente sabe que a pessoa, inclusive a pessoa com posse, pessoa rica, com dinheiro, não está tendo uma secretária ali diariamente, né? Poucos estão tendo esse privilégio aí. Então, essa pessoa ali é um empresário, né? Mas não tem uma pessoa que trabalha ali dia e noite para ele. Então, ele vai ter que se virar. Então, ele vai ter que aprender a fazer compra, aí no supermercado, aí vai chegar provavelmente com um monte de congelado em casa, né? Uhum. Congelado e cerveja. E um monte de besteira para as crianças, se tiver criança. Então, ele vai precisar aprender isso.
levar filho para a escola, cadê o uniforme? Não, você não tem uniforme, é agora. A aula é online? Não, peraí, que hora que... Nossa, qual que é a senha? Como é que liga? Como é que... Então, já surtou. Olha o tanto de coisa ali que vai ter que fazer. Comida, né? Dar banho, às vezes. E se for uma criança pequena? Se for um bebê ali, ou uma criança de 2 anos ali, um bebê ainda. Precisa dar banho, precisa trocar fralda. Nunca trocou fralda Nossa, na vida. Tem pavor. Então, aí a gente é, vai trabalhar com essa pessoa no começo a encontrar as redes de apoio, quem são as pessoas que podem trazer esse apoio, porque a pessoa não vai conseguir nem pensar, porque o sofrimento está tão intenso que ela não consegue pensar, né? sim, Então a gente vai ajudar ela a fazer uma lista ali mesmo. Olha, quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? Qual é o telefone? No momento de emergência, quem você pode chamar? Então a gente ajuda esse paciente a fazer até uma lista, né? É uma das coisas que a gente pode fazer para ele hum, não ficar desesperado. Às vezes a pessoa não sabe pagar uma conta no banco, nunca foi ao banco. Então alguém uhum, vai ter que ensinar ou alguém vai ter que fazer. Quem é? Quem pode fazer isso? E quando a gente fala, né, muitas vezes, da pessoa que tem um medo de morrer, está envolvido isso. Na verdade, não é o medo da morte em si, é o medo de como a minha família vai ficar. Quem vai cuidar dessa minha família? uhum, uhum. Então, tem É, essa relação também. e agora também, né, Leda, com a pandemia, né? Eu tenho amigos que passaram por luto, né, por perda, e tiveram que passar muito sozinhos, sabe? Com tudo isso que, sabe assim, com pandemia, não dá para fazer, sabe assim, tudo aquilo que ajuda, né, a enfrentar uma situação de perda, né? Se tinha antes, né? Não é que Sim. ficava mais fácil, mas parecia que a gente conseguia talvez dividir o fardo, se sentir acolhido, protegido, né, amado, enfim, uma série de coisas. Aí agora com a pandemia, eu tenho uma amiga muito próxima que ela perdeu o pai. Ela disse, ai, Bárbara, assim, ó, uma coisa tão vazia, tão, né, assim, a família não pôde vir, né? Então, assim, como esse luto também, né, conjugal ou não, assim, ficou pobre, né? Ficou assim, sem apoio, sem suporte. Mas aí a gente, né, para tudo a gente vai dando um jeito, né? A gente Tá. vai organizando para que isso não fique tão distante, tão frio. Porque o ritual ali, né, esses rituais, eles são importantes primeiro para a gente constatar a morte, né? Isso. Porque quando a gente vê ali, né, o corpo, o caixão, o enterro, a gente fala, realmente morreu. A gente constata. Por mais que a gente continue negando, né? Tipo, isso não tá acontecendo, eu tô num pesadelo. Não, não, não. Por mais que eu negue. Mas eu constatei, eu vi. Então, é um dos motivos de importância desse ritual. O outro é esse apoio, né, das pessoas. Essa rede é muito importante. Porque a gente abraçar e chorar, né, com quem a gente ama ali, é muito importante, né? É uma forma da gente expressar e da gente ser acolhido. Uhum. Agora, na pandemia, determinou-se, né? Em alguns locais podem até 10 pessoas, em outros só uma, tem lugar que é só uma pessoa. O caixão, se a morte é por Covid, ele fica fechado, a gente não tem acesso ali à pessoa, né? Então, é uma forma de não constatar exatamente, né? Fica a dúvida, será que ele está aí dentro? Será que ela está aí dentro? Então, É. traz uma dúvida. Mas o que tem sido feito? As pessoas não podem ir, então vamos usar o virtual. Já existia alguns cemitérios que já faziam essa transmissão virtual.
Porque, Hum, o parente está fora, não dá para pegar o voo, está lá no Japão, está em Paris, está em qualquer lugar. Então, já se fazia, já tinha isso. E ah, agora é? intensificou muito mais, já tinha esse procedimento. E agora intensificou porque a gente também faz não só o próprio local, né, mas a gente mesmo pode fazer isso, né? Fazer esse velório aí de uma forma virtual. É a mesma coisa? Não. Mas dá Não. para minimizar um pouquinho, né, o sofrimento, as pessoas ali faz um Zoom, faz uma chamada de WhatsApp, o que quer que seja. Então, para participar. As missas também estavam sendo virtuais, né? Hoje já pode, né, fazer as missas presenciais com as restrições, mas teve esse movimento, né? Então a tecnologia ajudou de certa forma, mas ela também não substitui. E É, muitas vezes a gente precisa fazer esse ritual com o paciente, que seja no consultório ou que seja no próprio cemitério, né? A gente, enquanto terapeuta, vai junto, se a pessoa não consegue ir sozinha, a gente vai junto no cemitério e a gente faz esse ritual de despedida ali, com o paciente, né? Ou no próprio consultório, ou na escola, quando um coleguinha morre, né? A gente pode fazer isso com as crianças. Então, tem várias formas da gente fazer essa elaboração, porque ela precisa fechar, né? Porque um ciclo que abre, ele precisa ser fechado. Porque se ele não é fechado, ele vai explodir ali na frente. De alguma forma, a gente vai ter que fechar. Então, a gente tem é que ser criativo também, né? e é verdade mesmo, né? Aquilo que tu não elabora vai aparecer em alguma outra coisa, no corpo, com algum sintoma, alguma coisa, né? E Uhum. aqui tem uma pergunta sobre a questão do cônjuge, né? E o luto de quando o cônjuge está em cuidados paliativos, muito doloroso também. Sim, às vezes vai para uma clínica, né, de cuidados, né? De repente teve um AVC, alguma coisa, né? A pessoa precisa de tanto cuidado que ela tem que ir para uma clínica, né? Uhum. Ou a própria casa vira essa clínica, né? Vira um hospital. Muitas vezes, porque hoje a morte está voltando para dentro de casa. Que bom, né? Apesar de parecer estranho, né? Mas é um processo muito mais saudável, tanto Aí para. fala um pouquinho sobre isso, Leda. Nós temos mais 5 minutos, mas fala sobre isso, que eu acho que isso é uma mudança aí de paradigma, sabe? Sim, é. Ó, esse luto Humanizar, seria humanizar a morte? é, é Tô botando humanizar entre a morte. aspas, tá? Não, mas é isso mesmo que as pessoas falam. É isso mesmo que a gente, né, dentro do meio mesmo, do meio acadêmico, fala dessa forma. Esse luto que a pessoa vivencia, né, ali quando tem um familiar doente, o marido em cuidados paliativos, né, o marido já em final de vida, a pessoa vive um luto antecipatório. Ela já começa a processar. E por incrível que pareça, né, de novo, vai haver estranhamento, mas quando a gente tem essa oportunidade, é melhor. Porque a gente pode despedir, a gente pode pedir desculpa, a gente pode resolver questões em abertas, a gente pode fazer várias coisas. Então, esse luto antecipatório, de certa forma, ajuda o luto pós-morte, tá? É, Então, é difícil do mesmo jeito, mas ele traz ali, porque a depender de como está sendo, né, esse processo de adoecimento, às vezes é um certo alívio quando a pessoa morre, porque o sofrimento estava tão grande que às vezes traz até um alívio, tanto para quem morreu quanto para a pessoa. aham, E trazendo, né, esse paradigma aí, né, essa construção ou reconstrução, o que tem sido feito? Com os cuidados paliativos, está tendo a oportunidade da família estar perto, ou que seja no hospital, mas a família estar por perto, ou dentro de casa,
que aí a pessoa, olha, já não tem dentro do hospital nenhuma possibilidade de cura, então a gente pode mandar para casa com todos os cuidados, com todas as medicações necessárias para a pessoa não sofrer, não sentir dor. Vai continuar a equipe, né? Equipe multi ali, com nutricionista, enfermeiro, psicólogo, um médico, dando esse suporte em casa e a pessoa tá ali no seu, né, na sua zona de conforto, vamos dizer assim. Porque a nossa casa é o nosso porto seguro, né? Se não é, pelo menos deveria. Então, Uhum. essa morte fica menos difícil. E aí, quando a pessoa está nos últimos sinais ali de vida, porque existe, né, as últimas 48 horas, o corpo dá sinais. Uhum. Então, o médico, a enfermeira, enfim, o profissional que está ali, né, já vai fazendo essa mediação para ficar por perto, né, para conversar, para se aproximar, para que a pessoa morra com todo mundo ali em volta, com a família, regado de carinho, de afeto, né? E a própria família também, quando ela percebe, né, que o ente dela ali, o cônjuge, no caso, morreu em paz, tranquilo, com afeto, ela também se sente mais tranquila. Ai, tô aqui assim, pensando, né, Leda? Ai, que difícil, né? Que duro, né? Assim, e que bonito ao mesmo tempo, sabe? Assim, nossa, como a gente, enquanto psicólogo, pode realmente fazer a diferença, né, nessa hora, ajudando essa família, ajudando a equipe também, às vezes, né? Eu assisto Sim, com muito certeza. Grey's Anatomy. Eu e a minha filha, a gente é viciada em assistir. E, nossa, parece muito, assim, Aham. como eles tentam humanizar mesmo ali, né? Sabe assim, a coisa dos, Sim, né? É uma realidade totalmente diferente, né? Da nossa realidade concreta, né? Mas sim. ali seria também um desejo, assim, do que a gente poderia fazer para que esse momento fosse mais humanizado mesmo, né? Que a gente E, não e, tivesse tanto e a sofrimento. equipe também, né, faz parte dessa humanização, não só trazer a família, mas a própria equipe, né? Como a É, gente vai lidar com essa pessoa, o que que ouvir, porque muitas vezes a gente não quer ouvir, né? E atender esses pacientes em final de vida também é um desafio, né? Porque o paciente traz geralmente a preocupação com o familiar, com os filhos, né? Com quem vai ficar, não necessariamente, eu tô com medo de morrer. Não, eu tô com medo do que vai ser depois, né? E aí você atende ali o paciente por um tempo e aí você não tem o paciente mais para atender porque ele morre no meio do processo, né? Então, a gente também tem que aprender a lidar com a morte do nosso paciente, porque não é fácil, né? Eu falo para você que sempre que existe uma perda de paciente, eu engasgo, eu preciso parar, eu preciso me recompor, né? Porque a gente também sofre. Por- com certeza. Porque a gente, querendo ou não, a gente faz um vínculo com o paciente, e mesmo que esse vínculo tenha sido curto, né? Porque às vezes a gente, né, com 2 meses aí o paciente morre, mas a gente fez esse vínculo, né? E é uma Uhum. pessoa, né, que está morrendo, que está perdendo a vida, e que outras pessoas vão, né, entrar num processo de sofrimento também. Para a gente terminar, né, Leda, tem um nome isso, né? Como é que é o nome dessa terapia nesse processo, né? Que tu sabe, a pessoa sabe que ela vai morrer e ela faz a terapia. Tem um nome isso, não tem? Não, é processo de final de vida mesmo. Que É, é do luto antecipatório, dos cuidados paliativos. São esses nomes assim que a gente utiliza. é. Né? Ah, então tá. É a preparação É, para a morte, né? isso. Vamos dizer Ah, assim, cuidados paliativos, tá. Isso. cuidados paliativos, Ai, gente, porque o vocês cuidados viram que eu não paliativos sou. abrange um monte de coisa, inclusive o cuidado com a família, né? Porque o Isso. cuidado paliativo vai desde o diagnóstico da doença, que não é só o câncer, até a elaboração do luto.
da família. Só que nem sempre Aham. existe essa corrente toda. A cadeia ali, ela às vezes é rompida. É, eu, nossa. Ai, Leda, muito lindo o teu trabalho. Eu, Ah, assim, obrigada. me atualizei, né? E também, assim, é pesado, mas também, assim, como tu falou, né? Desde o início, né? É um processo natural que a gente vai passar, a gente só não sabe quando, né? A E gente não vem assim, com se a prazo de gente... validade. Como? A gente não vem com prazo de validade. Não. E como é também importante a gente ter essa paz mesmo, né? Para poder, não só como psicólogo, né? Mas como pessoa, para a gente poder pensar, né? Desse momento também, né? Que é uma passagem, que é uma, né? Que é uma encerramento de um ciclo, né? Seja ele conjugal, seja ele individual, né? Né? Coisas que vão marcando a nossa vida e como isso é importante mesmo a gente poder pensar e nós psicólogos estarmos preparados, porque é um Sim. tabu. Eu fiquei aqui te ouvindo, sabe? E eu pensei assim, gente, mas será que eu não trouxe um assunto muito pesado, sabe? Mas não, né? É porque a gente não gosta mesmo, a gente foge desse assunto, ele é tabu, né? E É. tu trouxe tantas coisas com uma visão tão mais leve, tão mais saudável. Eu queria te agradecer muito, assim, foi muito legal. O pessoal perguntando aqui se vai ficar gravado, vai ficar gravado. Né? Ó, a Marcela disse admirável, o Marcelo disse excelente colocação, a Marcela falou do processo de finitude, a Tereza cuidados paliativos, a Fabiana perguntou, ficará salva a live, gostaria muito de assistir desde o início. Sim, e a Tânia disse, ó, um trabalho lindo. Então, Leda, queria te agradecer muito, 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 né? Que a gente, assim, sabe que a gente vai passar por esse processo, mas quanto mais preparado a gente tiver, melhor, né? Mais Sim, é. tarde, quanto mais tarde, mais talvez mais preparado, não sei. Ai, não sei, Ó, difícil de falar. eu vou te contar uma notícia boa e uma ruim. Ai, A ai, ai. boa, a ruim, não, vou começar pela ruim. A ruim é que a gente nunca está preparado para perder quem a gente ama. É. Ai, sei. Nunca. Eu posso estudar a minha vida inteira sobre isso, mas eu não estou preparado para perder quem eu amo, né? Verdade. Que aí eu dei o exemplo aí do meu paciente, dos meus, né? E a outra coisa é que, mesmo a gente não estando preparado, é possível passar, né, por essa dor de uma forma um pouco mais amena, mas isso não vai isentar ninguém de sofrer, né? Porque rompe, a gente separa, né? Que É, seja de uma pessoa viva ou que seja de uma pessoa que morreu, a gente separa, né? é E só verdade. para finalizar assim a questão, né? Mais um, que aí eu fui lembrando aqui, mais um luto que esse casal pode passar, Bárbara, é a questão da infertilidade, Ah, sim! Sim! Sim, a né? perda de um filho, ou a Não, não mas gestação, né? O é, desejo. Nossa! né? Até o processo de descobrir que fazer espermograma, a mulher é aquele tanto de exame, o homem é aquele tanto de exame para Nossa! saber o que está acontecendo. Tendo muita disfunção sexual, Leda, porque tem aquela pressão, sabe? Não, porque tem que ser naquele dia, não é um processo natural, tem toda uma Aham. organização do Tem dia, casal. horário, posição, temperatura e tudo quanto é coisa, né? Não pode fazer sexo oral porque vai mudar o pH da vagina e assim vai. Mas, Leda, nós estamos no último minutinho mesmo. Muito, 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 muito obrigada. A gente poderia falar muito mais e vamos combinar outras vezes também. É um assunto que a gente precisa falar. Vamos fazer depois uma live lá na Inteligência Erótica, porque as pessoas vão gostar muito dessas reflexões, né? São Uhum. reflexões que a gente precisa olhar na nossa vida. A gente É não pode mais ampliar a fugir visão, disso. é Ampliar ampliar a isso. visão, né? E É, assim, quero te agradecer muito, adorei, né? Eu acho que assim, falar desse assunto para mim é sempre maravilhoso. Eu fico dias, horas, noites, porque eu sei que eu estou plantando uma sementinha aí para mudar a visão, né, dessa morte. Quanto mais a gente muda a visão,
a gente morre melhor. A gente vive melhor, É, porque quando a gente fala de morte, a gente está falando é de vida. de Então eu vida. começo a olhar para a minha vida. Como é que eu estou vivendo se eu sei que eu vou morrer? Então eu tenho que olhar para Aham. como eu estou vivendo, As né? minhas Então escolhas, né? as minhas escolhas, as Nossa, minhas olha quanto. intrigas, até que ponto compensa eu ficar brigando por causa de uma, né, de uma cadeira que eu quero essa cadeira quando eu separar. A cachorra, nossa, os cachorros são motivo de muita briga, né? Sei, muito. Porque vira Leda, parte da família. é, nossa, tá aqui o reloginho já batendo. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Os psicólogos que estão aqui ainda, a gente, a Leda faz um trabalho lindo, prepara psicólogos também, né, Leda? Para Uhum. trabalhar com a questão do luto, né, da morte e fazer De esse, todas ter as esse perdas, olhar, não né? só morte, né? Exatamente, várias perdas. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, eu. Gente que esteve aqui Beijo. com a gente também, um beijo. E quem assistir depois, também deixa um comentário lá para a Leda. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, Beijo, tchau. gratidão para vocês também que tiveram aqui e participaram tanto, né? Foi muito legal. Gratidão. Foi ótimo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.